Uma coisa interessante que pode ser refletida e aproveitada nesses dias de isolamento é a reflexão sobre como nos relacionamos uns com os outros, principalmente focado entre os cristãos. Ou seja, é importante para Deus as nossas relações. Estando em casa, a gente pode parar para pensar um pouco, a fim de que no dia que retornarmos aos relacionamentos, nós podemos ter relacionamentos melhores. Porque às vezes nos acostumamos tanto com aquilo que não é bom, com aquilo que é medíocre, em sorrir aparentemente, em viver relações apenas aparentes, que demonstram estar bem quando na verdade não estão, que nem nos damos conta da necessidade de melhorarmos, de corrigirmos nossas relações, a necessidade de termos boas relações. Quão importante é o modo como nos relacionamos com outros cristãos? Essa é uma pergunta importante. E me refiro a pastores, presbíteros, diáconos, membros de uma igreja, congregados de uma igreja. Quão importante é o modo como nos relacionamos com outros cristãos? A piedade nos relacionamentos cristãos é importante para Jesus? Ou será que só é importante para o Senhor o conhecermos certas doutrinas? Por exemplo, pensando no meio reformado, a ênfase na doutrina da predestinação, no conhecimento da confissão de fé, seja de Westminster, de outra, dependendo da igreja. Será que só isso é importante? Ou vamos falar de um outro meio evangélico, entre os pentecostais, será que o importante é falar em língua? Os relacionamentos não importam, não importa como está o nosso relacionamento com o irmão, não importa se ele é verdadeiro ou não, não importa se há falta de piedade nas relações entre os cristãos, isso parece que incomoda a Cristo. A superficialidade nas relações cristãs, isso não incomoda a Cristo. A falta de verdade nas relações, isso também não incomoda a Cristo. É assim? Com certeza não. A mera formalidade, ou a mera aparência, a mera formalidade política nas relações, isso não diz respeito ao que o Senhor nos ensinou sobre o que é relação cristã. O cristianismo, em suas relações internas, é muito mais do que isso. Senão, basta seguirmos a orientação do capitão dos pinguins de Madagascar. Sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem. Uma relação de formalidade aparente. Não é isso que o Senhor quer. O cristianismo, infelizmente, tem se parecido muito mais com uma instituição do que com uma igreja, a igreja de Jesus. Ele está cada vez mais institucionalizado, mais politizado, mais formalizado, mais preocupado com prédios do que com pessoas, mais preocupado com aparências do que com gente, com coração. E isso tem motivado o crescimento de um movimento que é o movimento dos desigrejados. Não justifica, de modo algum, justifica a tentativa de viver uma vida isolada, sem fazer parte de um corpo local, de uma igreja local. Todavia, isso deveria fazer a igreja refletir. Já vi algumas pregações criticando os desigrejados. E é claro, eles não estão corretos. E basta você analisar como a Bíblia fala sobre o que é igreja e como ela deve viver. Veja que as cartas de Paulo, por exemplo, sempre se referem a uma igreja local. Não tem ninguém isolado. Todavia, em vez de apenas criticarmos o movimento dos desigrejados, deveríamos refletir um pouco sobre as razões que levaram a isso. Porque não é sem razão que movimentos surgem. Não é uma questão de alguém, de repente, deu a doida assim e começou a fazer besteira. Não. Se analisarmos a história humana, todo movimento tem um contexto histórico. E a institucionalização exagerada do cristianismo tem criado muitos problemas, inclusive para as relações cristãs.
Observe que a falta de pureza nas relações dos cristãos tem levado tanto líderes como membros às coisas mais estranhas em todas as igrejas, porque nós ouvimos de todas elas, de tal modo que até crimes são cometidos. Já vi pessoas gravarem áudio de igrejas, espionarem pastores, botarem escutas no gabinete pastoral, cometendo crimes. O Código Penal, artigo 154, e o Código Civil, artigo 229, diz que isso é crime. Você não pode expor uma coisa que ela é para ser sigilosa, porque uma pessoa pode se confessar com um pastor e tem direito ao sigilo. E aqueles que estão espionando, que estão tentando espionar a vida de um pastor, por exemplo, estão cometendo crime porque estão conhecendo indevidamente a vida de outras pessoas. Vejam a que ponto as relações dentro da igreja chegaram. Roubo de documentos, invasão de privacidade, mentiras, promessas falsas, tentativa de prejudicar o outro. Não gosto de fulano, vou tentar prejudicá-lo de todas as formas. Presbíteros, pastores, membros de igreja são perseguidos pela própria igreja, às vezes por uma divergência de ideia, por não ser uma pessoa que gosta do mesmo caminho, ainda que não esteja também errado. Porque muitas vezes não é uma questão de estar errado, é uma questão de não estar fazendo a vontade do outro. Isso não é cristianismo. E tudo isso tem enchido o coração das pessoas de tristeza. Por isso que o movimento dos desigrejados termina crescendo. O ajuntamento dos cristãos não pode ser nocivo, não pode ser para o mal. Pessoas têm se juntado para fazer o mal a outras pessoas. Imagine, coisas que a Bíblia diz que só o ímpio faz. Por exemplo, quando nós vamos para Provérbios 14, versículo 22, diz assim: acaso não erram os que maquinam o mal? O Salmo de número 37, versículo 32, nos diz: o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Miqueias, capítulo 2, versículo de número 1, nos diz: ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Jesus não ensinou isso, mas a institucionalização do cristianismo se tornou grande demais. E aquilo que é importante terminou ficando de lado. Tanto que relações entre líderes hoje basicamente se resumem a documentos. Se não tiver um documento é até um problema, porque pode ser que a pessoa não cumpra, pode ser que não aconteça, pode ser que depois haja uma mentira. Ou seja, nós não estamos vivendo um cristianismo. Isso não é cristianismo. Essa mentira que se está vivendo dentro da instituição cristã não é um verdadeiro cristianismo. Isso não foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Não foi. Se as relações dos cristãos fossem puras, não aconteceria isso. Não haveria todo esse tipo de problema que é real. Olha, posso dizer que em todas as denominações. Isso mostra que há uma necessidade urgente de nós refletirmos sobre o relacionamento cristão. O relacionamento cristão, porque eu estou me referindo ao relacionamento de um cristão com o outro, não me referindo ao relacionamento da igreja com o mundo, de um cristão com as pessoas lá de fora. Porque a aparência de grandes igrejas, por exemplo, a maior denominação do Brasil, e aí isso enche o peito daqueles que são membros. Olha, eu sou membro da maior denominação do Brasil, mas cheio de coisas da mesma natureza. Cheio de problemas seríssimos. E o fato de ser a maior denominação não vai esconder de Jesus a realidade de como ela está. A denominação que tem uma boa doutrina, como nossa, graças ao Senhor, pela misericórdia dele, mas que também tem uma série de problemas que precisam ser corrigidos. E Jesus não vai fechar os olhos só porque nós acertamos em uma coisa, errando em uma série de outras. Tanto em que em Apocalipse, Jesus elogia a igreja pelo certo, mas diz:
mas você está errado nisso. Se arrependa e volte. Senão, também tirarei você do seu lugar. Ou seja, o Senhor se interessa e se preocupa sim com detalhes da vida de sua igreja, como hoje pela manhã o presbítero Paulo nos falou sobre a questão do grão de mostarda, tão pequenininho, mas o Senhor Jesus mencionou cada detalhe da vida da igreja. Precisamos mudá-la, porque senão pode ser que nós entremos na mesma realidade dos judeus dos dias de Malaquias, que pensando que estava tudo muito bom, tudo muito bem, ouviram de Deus o seguinte: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, não é uma questão de apenas formalidade, é muito mais do que isso. Mas você tem chorado? Você tem chorado por ver que a realidade da igreja, nos seus relacionamentos internos, está completamente destruída? Tem chorado? Isso é importante para Jesus. A pureza das relações cristãs é tão importante para o Senhor Jesus que todas as cartas do Novo Testamento falam sobre o assunto. Veja, abra sua Bíblia rapidamente e você vai ver que Romanos 12 até 16 fala várias vezes sobre os relacionamentos cristãos. 1 Coríntios 13 fala do amor, ele diz, olha, vou mostrar um caminho sobremodo excelente, e aí fala do amor. Algo que era mais importante do que certas preocupações com os dons que aquela igreja tinha. 2 Coríntios 9 fala do cuidado dos cristãos de um para com o outro. Gálatas 5, que fala das relações também e do fruto do Espírito dentro delas. Efésios 4, que nos ensina um relacionamento baseado na verdade, não mentindo uns para os outros. Filipenses 2 fala da humildade e dá exemplo. Jesus é o exemplo nessa relação humilde, em que ele mostrou isso ao se esvaziar. Colossenses 3 também nos fala de uma série de elementos das relações cristãs. 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 3 e assim vai. Ou seja, é tão importante para o Senhor as relações entre os cristãos que praticamente toda a Bíblia fala. Todas as cartas do Novo Testamento falam, exortando os cristãos a terem relacionamentos que realmente glorifiquem o Senhor. E a falta disso entristece. A falta disso mostra que é urgente nós tratarmos o assunto, urgente. Porque reformar prédios, deixar bem bonitos, isso não vai esconder dos olhos de Cristo a verdade sobre os relacionamentos que estão caídos, que estão em pedaços, que estão destruídos. A beleza de um prédio não esconde a feiura de relacionamentos cristãos completamente distantes daquilo que Jesus nos ensinou, e veremos hoje, quando começarmos a exposição do capítulo 13 do Evangelho segundo João. Os puritanos, eles se destacaram entre os cristãos exatamente por terem preocupação com a vida piedosa, prática. E essa é uma característica uma característica que não está muito presente em nossos dias. Mas eu gostaria de chamar você a se preocupar com ela. A nós olharmos para a realidade da igreja, para olharmos para a verdade de como a igreja está vivendo a sua vida comum e resgatarmos em Cristo Jesus uma igreja que não tem relações formais, políticas e aparentes apenas, de pessoas que na frente são uma coisa e por trás maquinam o mal para derrubar aqueles que consideram como adversários. Pessoas que deveriam se amar como Cristo amou a igreja. Nós pularemos alguns capítulos do Evangelho de João, mas nós vamos voltar depois. Só que a necessidade de tratarmos sobre relacionamentos cristãos nos fez ir ao capítulo 13 de João, a fim de que nós já venhamos a tratar sobre o assunto. Então convido você
para nós fazermos a leitura de João 13, de 1 a 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele.
Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor, porque o teu amor, Senhor, ele tanto nos conforta, nos fortalece, como também é um perfeito modelo daquilo que o Senhor requer de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver para a tua glória, também amando aqueles que o Senhor amou, de forma que a igreja tenha relacionamentos que sejam sinceros, que sejam verdadeiros, que sejam, ó Deus, profundos, que sejam humildes, que sejam servos, como o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos abençoe com tua palavra, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O capítulo 11 de João tem o último sinal que o evangelista João vai nos contar dos 7. É a ressurreição de Lázaro. Depois desse sinal, o Senhor Jesus vai trazer uma série de ensinos e vai caminhar rumo à crucificação. Os discípulos vão receber a maior parte deste ensino. Ensino que visava tanto amadurecê-los, quanto também visava fazer com que eles fossem confortados, preparados para o momento da crucificação. Afinal, eles não haviam ainda entendido o que aconteceria com o Mestre, com o Senhor Jesus. Então, o que nós vemos no capítulo 13 é um perfeito modelo de como nós devemos nos relacionar como cristãos, e até mais do que isso. Mais do que isso, porque nós veremos que um novo mandamento é dado, e isso é importantíssimo. É interessante, e eu já fiz esse teste algumas vezes, que muitos cristãos nem sabem desse novo mandamento. Muitos cristãos lembram apenas do primeiro e do segundo. E veremos hoje quão importante é esse terceiro grande mandamento do amor. O texto começa dizendo que Jesus, antes da festa, então, vai preparar ali, junto com seus discípulos, a última Páscoa, e ele amou os seus discípulos e amou até o fim. O versículo de número 1 diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o primeiro ponto que queremos destacar, portanto, deste capítulo 13, é que os relacionamentos cristãos devem ser puros e perseverantes. Observe que o Senhor Jesus amou os seus discípulos o tempo inteiro. Os 3 anos que ele andou com os discípulos, ele os amou. E não foi fácil amá-los, porque os discípulos não eram pessoas fáceis. Lembram de Pedro? Pedro era afoito, era uma pessoa sem muito entendimento. Mateus 16, 22, ele chegou a servir de tentação para o Senhor Jesus, dizendo: Jesus, não fala que o Senhor vai morrer, não vai acontecer mal nenhum para o Senhor. A tal ponto que Jesus, muito sinceramente, se voltou para Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Pedro deu trabalho para o Senhor Jesus. No capítulo 13 mesmo, o Senhor Jesus avisa, no versículo 36 a 38, que Pedro negaria ao Senhor Jesus. Ou seja, mais uma vez ele foi afoito: não, Senhor, eu estou pronto para dar vida, estou pronto para fazer tudo o que o Senhor quiser, eu estou pronto aqui, pode ser que todo mundo te negue, mas eu não vou negar o Senhor de jeito nenhum. E Jesus disse: você vai negar 3 vezes. Então, Pedro foi uma pessoa difícil também. O comportamento de Pedro não era maduro, o temperamento de Pedro não era fácil. Mesmo assim, Jesus amou Pedro.
Jesus acompanhou Pedro uns 3 anos, preparou Pedro até para liderar os outros que faziam parte do colegiado dos apóstolos. Jesus disse: olha, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Tanto que, em Atos, Pedro é o primeiro a pregar, Pedro sempre toma a frente, mesmo sendo uma pessoa que se mostrou tão difícil durante aqueles 3 anos. Tiago e João tinham os olhos nas coisas terrenas. Várias vezes eles cometeram esse deslize. Lá em Mateus, capítulo 20, versículo também 20, o Tiago e o João vão desejar, em vez de olharem para as coisas celestiais, vão desejar, a partir da intercessão da sua mãe, um está à direita, o outro à esquerda. Diz o texto: então se chegou a ela a mulher de Zebedeu, a mulher que seria a mãe de João e Tiago, e adorando pediu um favor. Ela chegou com os dois, ou seja, isso era do interesse dos dois. Que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita, o outro à esquerda. Ela estava pensando que Jesus ia para Jerusalém e tomaria o trono, porque ele era de direito, e então seria o rei de Israel ali. Veja um olhar tão terreno, tão imaturo ainda. Em Marcos capítulo 3, versículo de número 17, o mesmo Tiago e João vão se mostrar imaturos na forma como Jesus os chama. Ele os chama de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Mas por que ele os chamou de Boanerges? Que besteira, deviam ser pessoas muito ativas. Não, Jesus os chamou de Boanerges, e em Lucas capítulo 9, versículo 54, nos diz que quando Jesus estava entre os samaritanos, eles disseram, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha que visão. Jesus veio para salvar perdidos. Em João 4, nós encontramos uma mulher samaritana, agraciada pelo Senhor, com outros que faziam parte da mesma cidade e que se encontraram com Jesus. E eles estão pedindo para mandar fogo do céu para aqueles que, porventura, não o acolheram bem, como ele merecia ser acolhido. Veja que os discípulos não foram pessoas fáceis. Eles eram muito imaturos. Em Mateus capítulo 15, nós encontramos mais uma vez uma expressão da imaturidade dos discípulos. Versículos de número 15 e 16. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Capítulo 16, versículo 9, outra vez acontece o mesmo. Jesus diz: não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Jesus suportou com muita paciência as muitas debilidades dos discípulos e por 3 anos conviveu com eles dia e noite e os amou. Como diz o versículo 1 que nós lemos: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que Jesus não desistiu deles. Poderia ter desistido dos discípulos, já que eles tinham tantos problemas. Se nós, que somos pecadores, já sentimos dificuldade de nos relacionar com outro pecador, agora imagine uma pessoa santa, completamente santíssima, se relacionar com pessoas cheias de pecado. Como não foi para Jesus pesado ter que ver tantos pecados sendo cometidos diante da santidade dele? E mesmo assim, Jesus amou os discípulos até o fim. Ele os corrigiu, e os corrigiu com sinceridade, com verdade, os purificou, edificando os discípulos por meio da pregação da palavra, de forma que o Senhor Jesus não os descartou, mas os limpou
todo o tempo. E aqueles que ele escolheu amar, amou até o fim. Jesus nos ensina a perseverar no amor. Vamos aplicar isso para nós. Líderes, pastores, presbíteros, de qualquer que seja a denominação. Vocês são capazes de pastorear uns aos outros? Vocês estão cuidando uns dos outros? Lá em Atos 20 e 28, o apóstolo Paulo nos diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vocês estão se pastoreando, não de modo político, formal, com documento, embelezando o relatório, fazendo programações para um monte de gente. Pastorear é muito mais íntimo do que isso. Pastorear é ir atrás do colega, é saber como ele está, é dialogar, é ajudar, é corrigir quando necessário, é fortalecer. Pastorear não é ficar fazendo eventos semanalmente que atraem multidões e que exaltam aquele que faz a programação ou aquele que prega. Se vocês não estão pastoreando nem uns aos outros, estão fazendo o quê? Porque Paulo diz que antes de pastorearmos a igreja, deveríamos pastorearmos uns aos outros. Deveríamos pastorear um ao outro, ou seja, um pastor pastoreando o outro. Dentro do conselho, o pastor deveria pastorear os seus presbíteros. Os presbíteros, que também fazem parte do colegiado pastoral, deveriam estar se pastoreando. Um presbítero deveria pastorear o pastor, deveria pastorear o outro presbítero, e mutuamente isso acontecer dentro do conselho. Se não somos capazes, como pastores e presbíteros, como líderes da igreja, de pastorearmos uns aos outros de verdade, como Jesus fez, e não apenas com formalidades, com política e aparência, então talvez não estejamos aptos para pastorear a igreja. Porque para pastorear a igreja, é preciso se relacionar com ela. E o Senhor Jesus nos ensina isso. Aos membros, aos demais irmãos da igreja, o hábito de desistir das igrejas e das pessoas, isso não é bom, isso mostra imaturidade. O movimento dos desigrejados deve nos chamar a atenção para possíveis erros que a instituição eclesiástica de nossos dias está cometendo, e se distanciando de um cristianismo puro e se transformando numa mera instituição, uma instituição política, religiosa. Todavia, não está certo o movimento dos desigrejados. Porque quando você sai de uma igreja, porque não consegue se relacionar com o outro, mostra que você é incapaz de cumprir os mandamentos do Senhor Jesus, inclusive aquele que nós veremos, que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Quando alguém pisa no teu pé, aí você fica chateado e sai da igreja. Em vez de fazer aquilo que o presbítero Paulo orou hoje, pedir a Deus sabedoria, graça, discernimento, ajuda para perdoar o irmão que pisou no teu pé. Em vez de estar falando mal do irmão porque fez alguma coisa que você não gostou, deveria se dirigir àquele irmão e conversar com ele. Ou seja, as relações estão tão imaturas que as pessoas estão desistindo delas. Desistindo de uma igreja, desistindo de suas relações, desistindo de tudo. De todas as relações humanas. E eu pergunto, você que fazendo isso diz que vai para o céu, vai ficar morando aonde? No quarto sozinho? Vai ter um kitnet para você lá? Porque se você não consegue se relacionar com ninguém aqui, está esperando se relacionar com quem lá? Entende? Nós aqui estamos nos preparando para a nossa vida eterna. Isso aqui não é uma brincadeira. Nós estamos curtindo a vida enquanto Jesus não volta. Não. A nossa vida aqui é uma preparação para a vida eterna. Por isso que Deus nos conduz a tanto sofrimento, porque para Deus o importante é trabalhar nosso caráter, nossa vida. E se nós precisamos ser trabalhados, então Deus vai nos conduzir a circunstâncias que viabilizam uma reflexão e uma prática correta, como Deus quer que nós a façamos. Você é constante nas suas relações?
Então, olha para Jesus. Você acha que você é melhor do que ele? Ou você acha que o seu irmão é mais pecador do que Pedro, do que Tiago, João? Não, não é não. Nem você é mais santo que Jesus a ponto de não suportar o outro. Nem o outro é mais pecador do que aqueles que estavam ali, do que o Pedro, Tiago e o João. E Jesus perseverou em suas relações. Persevere também. Aprenda a amar a tua igreja, a igreja onde você se congrega. Aprenda a amar os irmãos da igreja. É claro que eu não estou me referindo a um prédio com uma bonita aparência, mas às vezes tão feio dentro das relações humanas, das relações cristãs. Aprenda a amar os seus irmãos em Cristo. Persevere. Bonito seria que durasse a sua vida toda. Que coisa bonita não seria que todos os cristãos vivessem a vida toda numa mesma igreja local? E os filhos, e os netos, e os bisnetos. Nós estamos vivendo uma geração tão inconstante que nem pastores duram numa mesma igreja. É claro que um pastor pode sair de uma igreja para outra por N razões, inclusive por razões missionárias, como foi o nosso caso. Todavia, muitos estão indo de uma igreja para outra porque as igrejas não conseguem preservar um relacionamento com o pastor, motivadas pela ideia de que se o pastor não é do jeito que a gente quer, então troca por outro. Não vai durar nenhum, porque nenhum pastor foi enviado para fazer o que você quer. Ele foi comissionado para fazer a vontade de Jesus. Ele estará pecando se ele não fizer a de Jesus, mas a dele, ou mesmo a sua. Então, aprenda a constância nos seus relacionamentos. Você poderá passar a vida toda naquela igreja que você começou a se congregar. E sua família poderá crescer ali na mesma igreja. E a igreja, ela crescerá com famílias, o que está se tornando cada vez mais raro. E isso está se tornando tão problemático que uma das razões para megas igrejas surgirem não é porque o pregador das megas igrejas são bons, não. Nem sempre. Há igrejas com 1.000, 2.000 membros que o pregador não é tão bom. Tem pregadores melhores em igrejas menores. É por causa do movimento tendente à impessoalidade. É porque igrejas grandes, elas fazem com que as pessoas se escondam. O pastor não vai conhecer 2.000 pessoas, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Eu lembro de um caso que me chegou o conhecimento há bons anos atrás, de um pastor de uma igreja muito grande, de uma outra cidade, de uma igreja de mais de 5.000 membros. Chegou para uma pessoa e disse assim: que bom ver você, seja bem-vindo, visitar a igreja. E aí a pessoa disse assim: mas pastor, eu sou membro dessa igreja há mais de ano. Ou seja, ele não conhecia todo mundo, não tem como conhecer. Só que para muitos isso se tornou uma forma de se esconder. Como essas pessoas não querem ter uma relação pessoal, não querem ter um relacionamento, porque isso faz com que ela seja conhecida e tenha que aprender a lidar com os pecados dos outros e também com os seus pecados, elas preferem ir para uma igreja em que ela se esconda e ninguém conheça. Ela entra no culto, ouve, canta e sai do culto, ninguém nem sabe que ela esteve lá. Isso é bom? Não. Porque o Senhor Jesus se relacionou com todos os seus discípulos. E ele disse que conhecia todos eles, como nós veremos. Então, aprenda a manter a constância nos seus relacionamentos. Família, Jesus nos ensinou a preservar os relacionamentos. Jesus fez isso. Então faça isso também dentro da família. Faça isso dentro do seu relacionamento conjugal. Divórcio não tem nenhuma justificativa, nenhuma. Mesmo que o outro tenha uma série de defeitos, como você também tem, Jesus suportou discípulos com iguais defeitos ou até piores. Aprenda com Jesus a suportar. Lembre-se que a igreja é a noiva de Jesus. E Jesus não está abandonando a igreja. Se Jesus olhasse para os pecados da igreja e quisesse abandoná-la por isso, já teria feito há muito tempo. Porque o que a igreja mais tem é pecado.
A igreja é composta de pecadores, então ela está cheia de defeitos. Todavia, não significa que a gente vai se acomodar a isso. Isso não é uma desculpa para quem quer viver desse jeito. Mas isso nos mostra a constância dos relacionamentos, do relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Então, aprenda a fazer o mesmo no casamento. Mantenha-o para a vida toda. Aprenda a se relacionar com o seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua filha, seu cônjuge. Aprenda a se relacionar, mesmo com os seus defeitos. Mas vamos seguir em frente. Então o texto segue, e no versículo 5 diz o seguinte: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus simplesmente tirou a parte de cima de sua roupa, então colocou uma toalha e começou a lavar os pés a discípulos. Olha só, o mestre. Ali ele é um rabi, ali ele é um mestre. Mas ele ainda é mais, ele é o Filho de Deus, o Senhor da glória. Diante de discípulos, ele como mestre, e de servos, e de pecadores, sendo ele rei e sendo ele Deus, o Criador. E ele começou a lavar os pés aos discípulos. Imagine como isso deve ter sido estranho para os discípulos, tanto que Pedro vai logo reagir. Pedro e aquela afobação dele. Tanto, veja, que Jesus teve que ter mais uma vez paciência com Pedro. Jesus, o Senhor não vai me lavar os pés, não. Jesus teve que dar uma bronca. Jesus foi sincero, Jesus não fingiu nada. Jesus foi muito direto com Pedro. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, então, não esperava por uma palavra dessa de Jesus. Então, exagera, Senhor, então lava logo a cabeça, as mãos, lava logo tudo. E Jesus diz, não, vocês já estão limpos. Quem está limpo só precisa lavar os pés. Observe que o Senhor Jesus estava disposto a servir. E até suportou aquele afobamento de Pedro. E logo em seguida, no versículo 12, ele vai dizer o porquê fez isso. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não só deu um exemplo, mas deixou uma ordem. Repitam esse exemplo. Lavar os pés do irmão, prazer e servir. Jesus não fez isso coagido. Ele não fez isso se sentindo humilhado. Ai, que humilhação. Eu estou lavando os pés dos outros. Que triste. Jesus lavou com satisfação, porque o seu prazer era servir. Ele fez isso humildemente, porque o seu coração não tinha orgulho, arrogância. Percebe que em nenhum momento ele foge disso. Antes ele mesmo quis, por livre vontade, se colocar na posição de humildade. Isto para ele era natural. E ele queria que para nós fosse natural também. Ele diz, repitam isso, façam a mesma coisa. Só que é interessante, o que seria o lavar os pés? Não apenas a questão literal. O que significaria aquilo? O que significaria uma pessoa lavar os pés das outras? É só pegar uma toalha e começar a lavar os pés? Não, é claro que é mais do que isso. Jesus, no versículo 10, como nós mencionamos, ele diz, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Veja que ele está falando de questões espirituais. Os discípulos estavam limpos por causa da palavra que eles tinham ouvido desde o início e tinham recebido e continuaram com ele. Portanto, o que eles precisavam era apenas lavar os pés. Ou seja, uma pessoa que já havia se lavado, sai e volta para casa,
ela vai ter os pés sujos. Por quê? Não havia rua calçadas, ainda que houvesse algumas, mas não eram todas as ruas calçadas, havia algumas estradas, então não era o comum. E eram sandálias, não eram tênis, sapato, e na caminhada eles sujavam os pés. E Jesus vai lá lavar os pés da caminhada, do barro, da sujeira, da areia, daquilo que pegava aos pés no trajeto deles. Mas eles já estavam limpos. Então, Jesus ensina aos discípulos a edificarem uns aos outros, a motivarem uns aos outros, a fortalecerem uns aos outros, a servirem uns aos outros para a edificação mútua. O lavar os pés, o estar pronto para abençoar o outro, fazendo com que o outro na caminhada cristã, venha crescer. A edificação mútua, que Paulo vai falar nas suas cartas, edificai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente. Paulo algumas vezes vai mencionar esses termos para que os irmãos estejam se ajudando. Esse edificai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente, confortai-vos mutuamente e assim por diante, é exatamente o lavar os pés. O cristão já está limpo, ele está limpo pela justiça de Cristo, que ele recebeu pela fé no Senhor Jesus, ele está limpo porque a palavra de Deus foi recebida, mas a caminhada vai nos trazendo uma série de sujeiras que vão se apegando ao nosso pé, e o cristão deveria ajudar o outro cristão a lavar os pés, a corrigir os pecados, a limpar, a fortalecer, a edificar, a confortar, a exortar, para que diante da caminhada estejam se ajudando. Minha gente, aplicando para nós agora, nós estamos vivendo numa geração utilitarista, terrivelmente utilitarista em todos os lugares. E Jesus não fez isso. Jesus não usou os discípulos. Jesus serviu os discípulos. Observe que hoje, tanto dentro da igreja como fora dela, obviamente, mas nós estamos nos referindo muito mais ao contexto cristão, se uma pessoa não é útil para outra, ela é desprezada. Se uma pessoa não faz o que a outra pessoa quer, ela passa a ser até odiada. Fulano não pensa como eu penso. Fulano não faz o que eu gosto, não faz o que eu quero, o pastor não concorda comigo. Entre pastores, um pastor não faz o que outros pastores querem. Ou dentro de um conselho, um pastor não faz o que os presbíteros querem, ou o presbítero não faz o que o pastor quer. Dentro da igreja, um irmão não faz exatamente como o outro quer. E então essas pessoas passam a ser indesejadas. Mas que relação de serviço é essa? Isso é utilitarismo. Você está usando as pessoas para o seu próprio benefício. Você está usando as pessoas para que as pessoas façam o que você quer, o que você gosta. E se uma pessoa é diferente, passa a ser perseguida. Essa tem sido a realidade em muitos lugares. Não é para ser desse jeito. O amor tem prazer em servir, não em ser servido. Vocês lembram do que disse o Senhor Jesus? Segundo o apóstolo Paulo nos diz em Atos 20 e 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O prazer em servir que Jesus demonstrou que tinha. Nós precisamos ter prazer em servir e não em ser servido, a começar com aqueles que estão em cima. O pastor, ele não foi chamado para ser servido. E quanto maior for o cargo em qualquer lugar, vamos pensar numa empresa, o gerente, o diretor, vamos pensar numa escola, professor, o diretor também da escola, e seja lá onde for, na família, uma mãe, um pai, aqueles que foram chamados para conduzir, aqueles que estão à frente, que estão acima, não foram chamados pelo Senhor para serem servidos.
Essa é uma enorme, enorme falha no sistema hierárquico de nossos dias. É que aqueles que estão em cima porque querem ser servidos. A pessoa quer a presidência do conselho, de uma convenção. A pessoa quer um cargo de presbítero, de pastor, de diácono. A pessoa quer ser presidente disso, daquilo outro, porque ela vê nisso um status. E Jesus disse que ele vê nisso um serviço. Observe, Mateus capítulo 20, versículo de número 25, Jesus nos diz: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem a autoridade sobre eles. Olha, o mundo é assim. O político, ele quer ser político porque ele quer usufruir de benefícios, e não porque ele quer abençoar o povo. O cara quer ter uma posição alta, em qualquer que seja o lugar da sociedade, porque ele quer ser servido, ele quer dominar, ele quer manipular, ele quer manobrar, ele quer tirar proveito das pessoas, das coisas, das situações. Jesus disse, isso é normal no mundo, o mundo é assim, por causa do pecado. As pessoas só querem o que é melhor para elas, e usam os outros. Todavia, ele continua, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Veja que Jesus não veio para ser servido. E é o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o Mestre. E não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Você observou que Jesus não andou com doutores da lei, Jesus não andou com sacerdotes, Jesus não andou com os líderes do Sinédrio, que eram os líderes políticos e religiosos da época. Ele não andou. Não é interessante? Jesus andou com prostitutas, publicanos, pecadores, pescadores, andou com gente comum. E serviu, multiplicou os pães, curou doenças, pregou a palavra, esteve disposto para confortar, fortalecer, exortar. E Jesus disse, façam a mesma coisa que eu fiz. É isso que Jesus espera de você, pastor. De você, presidente da convenção, de um concílio da igreja. De você, presbítero, que faz parte do colegiado pastoral, que ocupa qualquer que seja o cargo dentro da igreja. Jesus não está esperando de você alguém que senta e começa a dizer, eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele está esperando de você que você coloque a toalha em seu colo e comece a lavar os pés dos outros. Porque foi isso que ele fez. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Isso deve ser o mesmo dentro da igreja local, com os irmãos. Não faça das suas relações utilitaristas. Ah, meu irmão não pensa como eu penso, não gosta do que eu gosto, então ele não serve para mim. Isso é utilitarismo. Você está ali para ser servido ou para servir? Se você procurou uma igreja porque está esperando que as pessoas façam a sua vontade, então você não está procurando a igreja de Jesus. Você está procurando uma instituição. E esse tem sido um grande problema em igrejas locais. As pessoas tornam um ambiente tão bom, tão agradável, com oba-oba, fazendo um monte de comidinha, festinha, e coisas bem legais, que as pessoas entram na igreja pensando que vão ser servidas. E esquecem que quem entra numa igreja, quem entra no cristianismo, quem crê no Senhor Jesus, não foi chamado para ser servido. Foi chamado para servir. Quando todo mundo serve, aí sim, todo mundo é servido também. Todo mundo é abençoado. Então, você tem prazer em servir? Está sendo útil? De que maneira? Algum irmão na igreja já foi edificado por você? Alguma vez você trouxe palavras de Deus para algum irmão? Você já exortou alguém na igreja de modo a ajudar um irmão a se corrigir, a abandonar pecado? Alguma vez você viu que irmãos estavam precisando de orientação,
que estavam precisando de conforto, que estavam precisando de ânimo, e você foi aquela pessoa que esteve ali ao lado para ajudar. Isso é servir. Isso é lavar os pés dos irmãos no dia a dia. Fazer com que eles tenham os pés limpos dessa caminhada dura e difícil que é a caminhada da vida. Mas para isso é preciso também humildade. Lembre-se que lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala que uma das características do amor é a humildade. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Humildade. Irmãos, há uma enorme diferença entre o patriotismo, que é o amor, o zelo pela pátria, o cuidado pelos seus, que é bom. O brasileiro deveria ser patriota, ele cuidaria melhor de sua nação, mas há uma diferença muito grande entre isto e o orgulho, a arrogância, a soberba. É muito diferente. Porque o orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros. O orgulhoso, ele despreza os outros. Ele despreza o branco, despreza o negro o branco. Quem vem do norte despreza quem é do sul, e quem é do sul despreza quem é do norte. O homem despreza a mulher, e a mulher despreza o homem. E assim por diante. Isso se chama orgulho, arrogância. E não dá para ser servo com o coração cheio de orgulho e arrogância. É preciso ser humilde. Porque o propósito é servir, é abençoar. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém. E Jesus, o único que poderia ter algo para se orgulhar, que realmente é o Senhor da glória, o único, foi humilde. E você, que é só um pecador, cheio de ilusões e de enganos, acha que é melhor do que quem? Quem? Então, para servir, se esvazie de seu orgulho, se esvazie de si mesmo e comece a se encher de Cristo Jesus, para que você sirva como Jesus serviu, com humildade, com prazer, com alegria. Mas vamos seguir. Seguindo um pouco mais adiante, o Senhor Jesus, no versículo 18, diz o seguinte: depois que ele deu a lição sobre o lavar os pés, ele diz: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. E ele começa a falar sobre a questão do traidor. É interessante esse detalhe. Eu conheço quem eu escolhi. Eu tanto sei quem são os 11 que eu escolhi para serem apóstolos legítimos, como eu sei quem é aquele que vai me trair. E obviamente nós queremos enfatizar o conhecimento daqueles que Jesus amou. Todavia, a ênfase se torna maior quando nós percebemos quantas vezes aparece a questão de Jesus estar anunciando Judas. Veja, versículo 2 ele fala sobre Judas. Depois, no versículo 10, ele fala sobre Judas de novo. Em seguida, no versículo que nós lemos, o 18, ele fala de Judas outra vez. E aí no versículo 21, até no versículo 30, o texto fala outra vez sobre Judas. Há um destaque sobre o fato de que Judas trairia Jesus. E isso distingue os discípulos de Judas, ou Judas dos discípulos. Ou seja, Jesus conhecia tão bem que ele distingue. É claro que ali o prenúncio da traição é para mostrar que Jesus estava cumprindo a vontade de Deus e a Escritura, portanto. Todavia, a distinção nos mostra que o amor de Cristo pelos seus era um amor sólido, era um amor profundo. Ele sabia com quem estava se relacionando. As nossas relações, como nós temos falado, são superficiais demais. Os irmãos numa igreja não se conhecem. As pessoas não convivem.
E o fato de estarem se tornando cada vez mais domingueiras, ou seja, as famílias das igrejas cada vez mais estão se afastando de uma vida comum como igreja. A tendência é que as famílias se encontrem no domingo, passem ali aquele tempinho do culto e corram. E corram mesmo. Porque terminou o culto, às vezes o pastor precisa correr para a porta, porque senão tem gente que sai antes dele. Ou seja, elas não se importam com seus relacionamentos. Elas não se importam se conhecem outros irmãos da igreja. E assim os seus relacionamentos são superficiais. É capaz de Jesus voltar, ela ficar do lado de uma pessoa que era membro da mesma igreja, olhar para o lado e dizer assim: oi, tudo bom? Como é teu nome? Ou seja, ela não sabe com quem ela congregava. Porque os relacionamentos são superficiais. E isso é ruim demais para a vida da igreja, porque não cria laços, não fortalece a igreja. E a igreja, portanto, vai crescendo de uma forma também superficial. Isto não é bom. Para nós termos relacionamentos sólidos e profundos, é preciso andarmos uns com os outros. Jesus andou 3 anos. Ele estava com discípulos o tempo inteiro. Eu sei que a sociedade, e a gente tem uma barreira nisso, ela está tão ativista e tão preocupada apenas com ter, que as pessoas vivem para trabalhar, conseguir o dinheiro e voltam para casa. Isso tem dificultado a vida da igreja, do cristianismo. Todavia, o cristão pode tanto pedir a Deus sabedoria para administrar melhor o seu tempo, quanto se esforçar para fazer bom uso de seu tempo. Há muitos encontros que as igrejas locais promovem, que visam tanto a edificação, é claro, quanto a comunhão dos irmãos. Encontros, vamos dar um exemplo, encontros de homens, encontros de mulheres, encontros de jovens, a escola bíblica dominical, além do culto, que realmente tem o foco na adoração, mas depois do culto, os irmãos podem ficar 1 hora conversando, para poder se conhecer melhor. Há outros encontros, como o encontro de oração, o encontro para o estudo da palavra de Deus, e tantos outros que são proporcionados para a edificação e para a comunhão também. Dê mais valor aos relacionamentos, porque igreja não é um prédio, por mais bonito que ele seja. Igreja é um povo, e se esse povo não está se relacionando bem, o prédio pode estar bonito, mas o povo está muito feio. É um povo que não está vivendo como uma verdadeira igreja do Senhor Jesus. Então, cultive bons relacionamentos. Vamos aplicar isso à liderança? É claro. As nossas relações conciliares também sofrem. E talvez seja por isso que a igreja está sofrendo nesse sentido. Porque criamos uma instituição tão politizada que nossas relações se limitam a documentos. Documento aqui, documento ali, evento aqui, evento acolá. Até a secretaria que foi constituída para apoiar os pastores, eu confesso que particularmente nunca vi uma relação pessoal. Apenas eventos. Ou seja, nós nos acostumamos à impessoalidade, a estarmos apenas com um monte de gente junto ao mesmo tempo, mas não há um relacionamento íntimo e pessoal. Já viu algum pastor chegar para o outro pastor e conversar, ajudar, chamar, corrigir, seja lá qual for? Eu tenho tido dificuldade de visualizar isso. Por quê? Precisamos corrigir a profundidade de nossos relacionamentos, inclusive dentre os líderes. É preciso que os nossos concílios, inclusive os conselhos locais, pastores e presbíteros, sejam vistos como verdadeiros amigos, porque é isso que a igreja precisa. Eu nunca me esqueci um aluno de uma outra denominação, mas que tinha sido presbiteriano. E ele confessou numa aula, eu não me lembro a razão de chegarmos a esse assunto, ele confessou o seguinte: pastor, eu fui presbítero da igreja presbiteriana. E nós somos tão motivados a ser uma pessoa que precisa ser confrontadora do pastor. O presbítero ele não pode dar mole para o pastor, ele tem que ser forte, tem que confrontar. Ele tem que ser aquele cara que é como uns vereadores, senadores e governadores de nossos dias se opondo ao presidente. Ele tem que ser aquela pessoa que se opõe, senão ele é considerado fraco. Mas
Por quê? A igreja precisa ver o contrário. Presbíteros e pastores deveriam se amar. Jesus amou os seus discípulos. Jesus conhecia os discípulos. Eles precisam ter relacionamentos profundos. Os relacionamentos mais íntimos dentro de uma igreja deveriam ser dentro do conselho da igreja. Os relacionamentos mais maduros dentro de uma denominação deveriam ser entre os pastores de uma denominação. Todavia, por que isso não acontece? Precisamos corrigir isso, para inclusive ensinar os irmãos a também terem relacionamentos maduros, sólidos, relacionamentos profundos, que realmente mostram conhecimento mútuo. Precisamos corrigir isso, precisamos melhorar isso. Isso leva a nossos relacionamentos domésticos. Veja que relacionamento exige diálogo, exige tempo junto. Então, não se acostume com relacionamentos superficiais, nem dentro de casa, nem na igreja, e nem mesmo em outro lugar. Mas principalmente nessas duas instâncias, a família e a igreja, cultive relacionamentos profundos. E gaste tempo com seu filho, com seu cônjuge, gaste tempo com sua família, gaste tempo com a igreja, com seus irmãos. Tempo mesmo. Faça como Jesus, conheça aqueles que ele tinha um relacionamento. Conheça aqueles com quem você se relacionar. Vamos seguir adiante. Vamos para o versículo 21 em diante. Jesus começa a falar sobre a questão do Judas. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Observe uma coisa, Jesus é muito claro, ele diz o que vai acontecer. Isso deve nos chamar a atenção para algo que Jesus fez em todo o seu ministério. Jesus foi completamente verdadeiro. Nós precisamos de relacionamentos cristãos verdadeiros, sinceros e justos. Isso para que as relações possam ter bons fundamentos, é claro. Veja que ele deixou bem claro para Judas, ainda que os outros não tenham entendido, que ele sabia quem ele era, sabia o que ele faria, e também explicitou para os outros. Eu quero lembrar de um outro momento que nos ajuda a ver a necessidade de relacionamentos sinceros muito bem, que é o texto de Gálatas, capítulo de número 2, Gálatas, capítulo de número 2, a partir do versículo 11, que nos diz o seguinte: quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Observem, Pedro pecou, Pedro fingiu, dissimulou. Estava com os gentios. Quando os judeus chegaram, começou a fingir, enrolou para cá, enrolou para lá e aí se juntou com os judeus, como se ele não concordasse com os gentios, fingindo para os judeus que ele também não concordava muito com o fato do gentio não ser circuncidado. Ou seja, ele teve medo e terminou vivendo um fingimento. Paulo diz: ele não procedeu segundo a verdade. O relacionamento de Pedro com os gentios foi mentiroso. O que Paulo faz? Paulo não vai procurar uma terceira pessoa para falar mal de Pedro, como é comum acontecer nas igrejas. Ele não vai procurar
um concílio e mandar um documento, ou juntar pastores para falar mal de um terceiro. Paulo, na hora, no mesmo momento, chamou Pedro e exortou Pedro. Pedro, você está errado. Olhe a sinceridade, a verdade. E é isso que Jesus ensinou a fazer também. Jesus fez isso. Jesus disse diante de todo mundo quem era o traidor. Jesus foi sincero. Paulo foi sincero. Pedro é quem errou, dissimulando, e foi corrigido por causa disso. Precisamos de relacionamentos verdadeiros. Lembre-se que a palavra do Senhor Jesus nos diz isso várias vezes. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 9, nos diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. 1 João, capítulo 2, versículo 21, nos diz o seguinte: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Relacionamentos baseados na mentira, relacionamentos que são fingidos, que na frente você está sorrindo, por trás você está metendo pau, que na frente você transmite uma ideia de que está tudo tranquilo, mas por trás você está negociando coisas contra outro, e está criando problemas e falando mal, porque não tem coragem de conversar pessoalmente, procede do diabo. O Senhor Jesus, em João capítulo 8, versículo 44 e 45, nos disse o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Veja, o matar o outro procede do diabo, inclusive com o coração. Desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. O relacionamento dentro da igreja precisa ser verdadeiro. É claro que todos nós somos pecadores. Vai ter um momento que você vai se desgostar com o irmão. Vai ter um momento que você vai se frustrar com o irmão. Vai ter um momento em que você vai ver coisas erradas. E então, nesse momento, a verdade surge. E você vai lá e corrige, você vai lá e repreende, você vai lá e exorta, você vai lá e edifica, e ajuda a mudar a direção que estava errada para a direção certa. Isto é um relacionamento verdadeiro. E fingir que a pessoa está tudo bem, que ela está fazendo tudo certo, que está tudo maravilhoso, quando você sabe que está tudo errado, não dá. Eu vi há algum tempo atrás algumas pessoas cometerem uma série de erros, e vi que as pessoas têm dificuldade de mostrarem, serem transparentes de que elas não estão concordando. É preciso nós mudarmos esse modo de nos relacionarmos, tão superficial e tão sem sinceridade, tão insincero, tão superficial e tão fingido. O relacionamento precisa ser verdadeiro, precisa ser justo, precisa ser um relacionamento baseado na verdade, que é a própria palavra do Senhor. Então, isso deve começar com os líderes? É claro. Os relacionamentos conciliares, dentro do conselho local, dentro dos concílios maiores, das convenções de outras igrejas, deveriam ser relacionamentos baseados na verdade. Não deveriam ser relacionamentos em que, quando acontece um problema, as coisas são maquinadas por trás para se resolver com documentos, com iniciativas que são ocultas até o momento em que o outro vai descobrir quando o negócio já está feio. Mas eu não consigo entender. Vocês foram chamados para serem pastores, por que não conseguem pastorear uns aos outros? Por que o relacionamento é tão mentiroso, tão fingido? Finge que as coisas estão bem quando não estão, enganando, mentindo, maquinando mal. Irmãos, o relacionamento cristão tem que ser verdadeiro. Então, corrijamos os relacionamentos falsos e
comecemos a ter relacionamentos verdadeiros. Começa com a liderança. Vai para a igreja e segue, então, em todas as relações que o cristão tiver. Toda mesmo. Por fim, nós vamos para o versículo 31 a 35, que na verdade termina coroando mesmo, coroando todo o texto. Diz o texto: quando ele saiu, 31, versículo 31, quando ele saiu, ou seja, Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele agora dá um novo mandamento. Veja que ele anunciou a crucificação. Esse para onde eu vou, vocês não podem ir, é a cruz. Jesus ia para a cruz sozinho. Isso é importante destacar, porque o novo mandamento é baseado na morte de Jesus na cruz. Até então, nós tínhamos 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Deuteronômio 6:5, o primeiro, e o segundo, Levítico 19:18. Agora, nós vamos ter um terceiro mandamento, mas esse terceiro mandamento dependia da presença de Cristo e tinha a cruz do Calvário, ou deveria ter a cruz do Calvário como seu parâmetro. E então, tendo anunciado a sua morte na cruz, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Observe que o primeiro mandamento é uma relação do cristão com Deus. O segundo mandamento é uma relação do cristão com as pessoas em geral. Qualquer pessoa do mundo, não importa quem seja. Concordando, não concordando, gostando do que fazem ou não gostando do que fazem, é um relacionamento geral. Amar o próximo como a si mesmo. O terceiro mandamento, ele é um mandamento estrito. É restrito à igreja. Ele é específico para o cristão dentro de seu relacionamento na igreja. Ou seja, é como o cristão se relaciona com outro cristão. Como é? Vos ameis como eu amei vocês. O amor que a igreja deve ter dentro dela, que um cristão deve ter pelo outro, não é apenas um amor para com o próximo. Não é. É muito maior. Porque observe o parâmetro. Ame o próximo como você se ama. Esse é o parâmetro. Você ama você mesmo? Todo mundo. Não existe na face da terra, nunca existiu e nunca existirá uma pessoa que não ame a si mesmo. Em Efésios capítulo 5, Paulo diz isso: ninguém jamais aborreceu a sua carne. É o mesmo que dizer, todo mundo se ama. Isso é uma coisa natural. Então ele diz, já que você se ama naturalmente, ame o próximo. Esse é o parâmetro para o amor relacionado às pessoas lá fora. Mas o amor dentro da igreja é diferente. É muito, muito, muito maior do que isso. Observe. Jesus disse, vocês têm que amar uns aos outros. Um cristão amar o outro como eu amei vocês. Como eu que fui para a cruz. Como eu que dei minha vida. Como eu que suportei vocês. Ame uns aos outros como eu amei vocês. Lembra de Romanos 5:8? Porque Deus prova o seu grande amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu achei curioso um debate que há algum tempo foi suscitado, em que vários pregadores, pastores estavam discutindo se a cruz mostrava o tamanho do pecado do homem, se mostrava o tamanho da santidade de Deus, ou se a cruz mostrava o tamanho do amor de Deus. Eu achei interessante, é que no debate,
É como se essas três coisas não pudessem coexistir. Só que as três coisas são verdadeiras. A cruz do Calvário mostra o tamanho do pecado do ser humano, que precisou de uma cruz. A cruz do Calvário mostra o tamanho da santidade de Deus, que foi satisfeita por Jesus. E a cruz do Calvário mostra também o tamanho do amor de Deus para com a sua igreja. Tanto que Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tanto que Jesus diz que o parâmetro do amor entre os cristãos, é exatamente o amor dele mostrado na cruz do Calvário. Portanto, esse novo mandamento é um novo mandamento para cristãos. Se você é um verdadeiro cristão, você tem que amar um outro cristão como Jesus amou. Isso já depõe contra aqueles que odeiam um ao outro porque um é arminiano e outro é calvinista. E aí fica aquela briga teológica cheia de ódio, ferindo profundamente o mandamento. Porque não conseguem debater, dialogar, sem feri-lo. Os ânimos são cheios de ódio. O mandamento é para amarmos uns aos outros como Jesus amou. Me diga como foi que Jesus amou a gente. Me diga o quanto Jesus perdoou você. Me diga o quanto Jesus fez por você. Me diga tudo que Jesus operou por nós, por amor. E agora aplique a sua vida em relação ao seu irmão em Cristo Jesus. Aquele que crê também no Senhor Jesus. Logo, isso desperta em nós uma necessidade. Precisamos realmente que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida para isso. Se você olhou para esse mandamento e disse, minha nossa, estou perdido. Como eu vou conseguir amar um cristão como Jesus amou? A resposta é, olhando para Cristo, para que você viva como Cristo, no poder do Espírito do Senhor. Lembrem do que em Gálatas 2:20, Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E um pouco mais adiante, então, Paulo nos diz, mas o fruto do Espírito é amor. Então, peça ao Espírito de Deus que ajude. Tiago chega a dizer, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que vai dar. Paulo nos diz, o fruto do Espírito é amor. Então, peça ao Senhor, ó Deus, pelo teu Espírito, enche meu coração de amor. Tira o rancor, tira o ódio, tira a indiferença, tira o orgulho, tira a vaidade, tira a soberba, tira a mentira, tira o engano, tira a falsidade, tira toda a maldade e toda a maledicência e me enche de amor. Porque Jesus disse que as pessoas deveriam nos conhecer como cristãs por uma marca: amar uns aos outros como Ele nos amou. Se vocês tiverem esse amor, aí vocês serão conhecidos como verdadeiros cristãos. Portanto, é muito importante para o Senhor da glória como a igreja se relaciona, como pastores se relacionam. Ele não está nem aí para o documento se é bonito, se a ata ela é bem feita, ou se a estrutura ela está bem organizada. Mas ele quer saber se a relação entre os líderes é uma relação verdadeiramente piedosa, uma relação como a de Cristo com os seus discípulos. Isso para ele importa. O resto fica por aí. Ele quer saber como é que a igreja está dentro dela, em seus relacionamentos. Ele não quer saber se ela é bonita por fora, não. Se você usou mármore, ou se você usou tijolo aparente, ou areia. Ele quer saber se você está se relacionando com os demais cristãos no amor de Cristo.
Ele quer saber se a igreja está vivendo realmente uma vida em Cristo e para a glória de Cristo. Porque a aparência do prédio não tem valor nenhum para Jesus. Portanto, meus amados, comecemos a corrigir o caminho que a igreja começou a percorrer. Precisamos fazê-la regressar ao caminho da cruz do Calvário. Ela se perdeu na institucionalização, ela se perdeu na aparência, ela se perdeu na política e ela se perdeu em tradições. E esqueceu o essencial, esqueceu o mais básico que a Bíblia nos diz, que é o mandamento do amor. O mais básico, se preocupou com tantos detalhezinhos, besteirinhas, e pecou, e está pecando contra o mais importante, o amor. Um amor bíblico, não um amor banal, como o mundo pensa o amor. Um amor segundo Cristo. Portanto, convido você, depois do culto, a parar para refletir em sua vida e como estão as suas relações, para corrigir aquilo que não está bom. E quem sabe, com a graça do Senhor, após o isolamento, quando tudo voltar ao normal com a graça de Deus, mas mesmo antes, começarmos a ter relacionamentos cristãos de verdade. E a igreja começar a ter uma aparência de vida, porque ela está tão pálida, tão apática. E então glorificarmos a Deus com uma nova vida que Ele nos deu. Uma vida segundo Cristo Jesus.